estamos aqui hoje para continuar a discussão que nós estávamos fazendo na semana passada, né? Na semana passada, naquela aula em que eu e Roberta discutimos o contexto, né, de criação da lei 10.639, 11.645, e hoje nós estamos aqui com a professora Suzy Pisa, que vai continuar o debate, só que aí discutindo já o processo de implantação, já trazendo alguns elementos para a gente pensar, ainda no campo dos desafios, né, o que entrar, quais são os entraves, quais são os problemas que nos levam a, por exemplo, a deixar lacunas, né, entender que a legislação que trata da educação antirracista ainda não é uma realidade no Brasil. A professora Suzy Pise, junto com o professor Paulo Neves, coordenam o projeto, né, do qual esse curso fazem parte, o projeto na comunidade Heliópolis, né, quando o professor Paulo Neves, eu destaquei isso para vocês, quando ele esteve aqui, e a professora Suzy Pise é nossa colega do Núcleo de Estudos Africanos e Afro-Brasileiro e é também professora de filosofia da UFBC. Vou deixar que ela também se apresente um pouco mais, fale um pouco mais, se ela quiser, inclusive, do projeto, mas quero inicialmente agradecê-la por ela estar aqui, né, para discutir esse tema conosco, né, ela que é uma pessoa que tem trabalhado, né, há muito tempo nesse processo de discussão sobre a implantação da lei, considerando a filosofia, considerando alguns desafios de algumas áreas das ciências humanas e da filosofia, digamos assim, porque eu sei que a contribuição dela não é só para a filosofia, e quero muito agradecer, Suzy, você está aqui hoje, já ficamos aqui no momento introdutório, um debate sobre conjuntura da UFBC, e muito feliz de encontrá-la mesmo virtualmente, tá? Então, vou passar para ela e é com você. Apesar da Bia, depois eu chamei a atenção da Bia, porque a Bia mandou lá para vocês, né, dizendo assim, olha, a aula é Suzy Regimeire. Aí eu disse, Bia, é só Suzy. Hoje é tudo com a Suzy, eu estou aqui só para fazer a mediação, então vocês vão ficar hoje só com a Suzy, mas eu vou estar aqui fazendo aquela mediação que eu faço sempre, tá bom? Obrigada, Suzy. Obrigada a você, Regi. A aula é nossa, na verdade. Vamos todo mundo. Vocês fiquem à vontade para a gente ir conversando, construindo. Quando vocês quiserem falar, vamos construindo juntos. Também é muito bom ver você, Regi, principalmente fora de reunião, né? Que é sempre um ambiente bem mais legal. Então, eu agradeço muito, gente. A gente ficou aqui fazendo essa sensibilização, né, para vocês abrirem as câmeras, usar o microfone quando forem falar. Quem não tiver microfone ou não tiver câmera, não tem problema, não fiquem constrangidos. Mas a gente tem falado bastante sobre esse assunto, porque acabou virando uma espécie de. É quase como se fosse uma regra de conduta, né, desse mundo online. Eu não habito esse mundo, eu continuo morando no mundo físico mesmo, pretendo ficar com meus pezinhos bem fincados nele, né? Estou entendendo que isso aqui é uma mediação provisória e já parcial, né, gente? A Rede falou do nosso projeto, né? A gente está com várias ações em Heliópolis, não vou ficar falando para vocês, para a gente não ocupar muito tempo da nossa aula, mas uma das ações que a gente está fazendo já está sendo presencial, que é um curso de formação de alfabetizadores, que está acontecendo na quinta-feira lá no Gonzaguinha, que a nossa colega Cláudia está ministrando, na verdade, e está sendo uma beleza, assim, muito, muito legal, né, poder estar lá junto com o pessoal na escola, está fazendo um refeitório, um espaço bem grande, bem ventilado, tomando todos os cuidados possíveis e imagináveis, mas a gente já estava com necessidade de ter pelo menos uma, né, das atividades que fosse presencial. Tomara que ano que vem a gente consiga fazer mais e até, né, outras formações desse tipo. E, gente, essa temática e essa problemática, né, ela não tinha como não estar no nosso curso. A gente trabalha muito com isso na UFABC, e quando a gente elaborou o projeto, eu e o Paulo, a gente já chamou a Regi para coordenar, obviamente, esse trabalho, e eu vou dar uma contribuição pequena nesse time, né, fantástico aí de professores e professoras que vocês já estão conhecendo, e com a coordenação da Regi. Eu vou falar um pouquinho antes eu preparei aqui o roteirinho, e até não vou projetar para vocês, para poder ver vocês, para o seu projeto acaba não vendo, mas eu mando depois para a Bia e para a Regi, depois da aula, que eu não costumo até fazer uns ajustes depois da aula, e vocês ficam com o roteiro do que eu vou discutir. E vou apresentar as referências também que eu vou usar. Eu queria só falar para vocês um pouco de que lugar que eu estou falando, assim, porque acho que isso é importante, né? Eu trabalhei como professora de Estado, comecei trabalhando, né, minha carreira como professora de Estado, dei aula de História, Geografia, quando fazia Ciências Sociais, e isso já faz bastante tempo, sei lá, uns 25 anos mais ou menos,
E logo depois que eu me formei, eu já comecei a dar aula no ensino superior, né? Mas no ensino superior eu tinha uma coisa até meio de culpa, sabe? De não querer deixar a educação básica, não querer simplesmente, agora passei para o ensino superior como se fosse um degrau que eu tinha subido e eu não tinha mais nada a ver com aquilo, né? E aí eu comecei a fazer projetos de extensão na educação básica. E tenho seguido nisso desde aquela época. Em universidades privadas, depois, quando eu entrei para a UFABC, ficou bem mais fácil. Mas eu trabalhei muitos anos na Metodista, que era uma universidade muito. Ainda existe, mas quando eu trabalhei lá, ela era uma universidade muito boa, né? Não é mais tanto, mas naquela época era muito boa, né? A gente não tinha universidade pública no ABC naquela época, e a Metodista meio que fazia as vezes da universidade pública na região, né? Era uma universidade filantrópica, dava muitas bolsas, né? Senão nem eu também estudei lá, não teria nem podido estudar lá, enfim. Então a gente fazia muito projetos de extensão lá e foi lá que eu me aproximei muito e comecei a estudar racismo, né? Vou usar exatamente essa expressão porque naquela época a gente não tinha tanto uma compreensão do campo de estudos étnico-raciais. Estou falando de uma história aí de 20 anos atrás. Então, a gente começou a estudar racismo. Eu tive contato com muita gente que estava engajado na luta antirracista e desde então eu não parei de estudar mais. Então, tenho sempre tomado isso como uma tarefa. Mas a conciliação desses estudos com a vivência nas escolas, que eu nunca abandonei, é, me fizeram perceber uma série de coisas ao longo desse tempo que sempre me atravessaram muito, me afetaram muito e hoje me afetam ainda mais. Então, na verdade, acho que eu acabo falando um pouco de um período que é anterior, né, um pouco anterior à lei, e depois o período posterior. É um pouquinho anterior e o período posterior. Ou seja, praticamente é o período desse que atravessa mesmo, né, de 2002, 2003 para cá. Gente, trabalhar na escola pública com projeto de extensão envolve acompanhar aquelas reuniões obrigatórias dos professores, que a gente antes chamava de hora de trabalho pedagógico, hoje são as ATPCs, né? Os professores se reúnem para fazer lá planejamento, formação e tal. E eu sempre falo que uma hora eu vou escrever as coisas que a gente escuta nessas reuniões, porque dá uns bons livros, porque tem alguns relatos assim que são impressionantes você perceber o quanto tem um imaginário muito forte que atravessa, né, a vivência dos docentes, parece, ao escutar, muito irrefletido, né, aquele imaginário que atravessa a vida dessas pessoas e o discurso dessas pessoas, que não cessa, que não para. Quer dizer, por mais que nós tenhamos tido avanço, por mais que nós tenhamos tido materiais, formação, grandes conquistas, tem um discurso subjacente racista que ele é impressionante, assim. Então isso ainda continua me incomodando bastante porque é muito presente. E eu pensei em discutir com vocês, gente, dois aspectos, né, desse processo, dessa trajetória aí pós-lei e o que eu fui vendo ao longo desse tempo. O primeiro é o quão frágil é a formação das licenciaturas no Brasil. E a gente, inclusive, está numa universidade que tem várias licenciaturas, né? Então, esse é um ponto que acho que vale a pena a gente discutir. E aí eu quero trazer uma perspectiva para vocês em relação a isso. E o segundo, que é uma coisa que sempre me afetou profundamente, é o quanto a educação infantil, principalmente nos primeiros anos, 0 a 3 anos, né, que é onde o que no geral a gente chama de creche, é um espaço de produção e reprodução de racismo de uma forma assustadora. Assim. E isso eu acho que entra muito, de uma maneira muito interessante para a gente pensar no impacto da lei ao longo desse tempo todo. Porque ela veio muito com uma perspectiva que foi abraçada por uma série de ciclos da educação básica para inserção de temáticas, para inserção de problemáticas, para inserção, por exemplo, da história, né?
E isso não necessariamente chega na formação dessas professoras da educação infantil. E quando chega, elas não conseguem necessariamente pegar esta formação e transformar em prática antirracista. Porque isso é uma dimensão muito mais profunda que não necessariamente se modifica só com uma formação que seria de cunho cultural, ou de você aprender determinadas formas e conteúdos. Vou só fazer um breve comentário e depois eu vou seguir o roteirinho aqui para ficar um pouco mais organizada a minha fala. Vou pegar uma situação muito simples. Você tem professoras dentro de uma creche que são racistas, e isso não importa se elas sabem ou não, se isso não vem ao caso. São práticas racistas. Não vou nem falar das docentes, vamos pensar, são práticas racistas que circulam naquele espaço. Vamos colocar assim para a gente não culpabilizar, né? São práticas racistas que circulam ali. E por haver essas práticas nesse espaço, determinadas crianças demoram mais para serem trocadas do que outras. Só isso. Determinadas crianças têm menos colo que outras. Só isso. Só que nem uma coisa nem outra é só isso, né? A gente sabe muito bem. Tudo o que a gente trabalha, muitas vezes, em termos de formação, não alcança essa dimensão, gente. Porque a gente está falando de uma dimensão profunda de afeto. E, para mim, isso é um desafio, assim, fundamental para enfrentar. Isso precisa ser discutido, isso precisa ser falado, né? Então, eu pensei um pouco da gente entrar nessas duas dimensões. Primeiro, a formação, né, das licenciaturas no geral, e aí não só da pedagogia, mas das licenciaturas de uma maneira geral, porque é quem estará com os estudantes, né, pensando na educação básica. E, por outro lado, a gente pensar principalmente na educação infantil nesses primeiros anos. Podia até pensar de 0 a 6, mas pensar especificamente de 0 a 3 anos. Eu estudei durante muitos anos um psicanalista inglês, que ele é um pediatra. Talvez vocês conheçam, vou colocar aqui o nome dele no chat, Winnicott. Ele é um psicanalista muito fofo. Ele tem uma visão bem diferente, inclusive, assim, das psicanálises mais dessas que são mais badaladas, como a do Lacan, do Freud. Ele tem uma visão diferente, porque ele é um pediatra, então ele traz uma outra perspectiva. Ele está dentro da psicanálise, mas ele tem uma perspectiva muito, muito diferente. E o Winnicott, ele teve uma dedicação, assim, ao longo da vida dele, lógico, né, gente, tudo guardado as devidas proporções, né? É um inglês, dentro do contexto dele, claro, mas só para a gente contextualizar, ele dá umas contribuições muito importantes para pensar a importância dos cuidados nesses primeiros anos de vida. E o quanto a estrutura psíquica da gente, ela é formada a partir do cuidado. Então, ele não vai muito naquelas coisas que, no geral, a psicanálise acaba explorando, como o trauma, o que fica no inconsciente. Ele vai falar de outras coisas. Ele vai falar do banho, do aconchego, do colo, do jeito que você segura, de quando o bebê chora, você atende. Então, é muito, muito simples o processo, né? E quando eu tive contato comecei a ter contato com os textos da Bell Hooks, né, que é eu sempre considerei ela assim como uma das grandes educadoras do mundo, né, uma super engajada, né, com teoria educacional, com prática educacional. Muitas coisas que a Bell Hooks fala me lembra muito esse contexto do Winnicott, porque a ideia de que o espaço educacional ele tem que ser um espaço acolhedor, né? Ele precisa ser um espaço acolhedor. Então, essa dimensão, gente, de pensar uma educação antirracista que seria na educação infantil, né, nesses primeiros anos da primeira infância,
para mostrar de alguma maneira os limites da lei, ou até para ajudar na implementação da lei, ou para mostrar até onde ela vai, até onde ela não vai, como que ela pode lidar com isso, eu acho que é uma contribuição que eu posso, né, tentar dar para vocês por conta de coisas que eu venho pensando há bastante tempo. Então, pensei mais ou menos em a gente ir por aí. Eu vou usar ela bastante, a Bell Hooks, né? Tem um dos textos dela que circulou bastante aí nos últimos anos, que é aquele Ensinando a Transgredir. Ela traz muito lá inclusive do Paulo Freire, mas conta muito das experiências dela, desde quando ela era criança. Então, ela começa relatando, né, as experiências dela como aluna, depois quando ela se torna professora e tudo mais, nessa perspectiva de educação antirracista. E, ao mesmo tempo, ela fala muito da formação das professoras, da formação dos professores. E eu queria trazer um pouco para vocês essa perspectiva, gente. Como que essa lei ela se coloca diante dos problemas fundamentais que nós temos dentro do espaço escolar, né? E como que foi essa luta, né? De praticamente aí já 20 anos, né? Em torno desse processo, dessas tensões, quais são as lacunas, né? Que a gente precisa discutir. E vocês fiquem à vontade para a gente ir conversando sempre que vocês quiserem colocar perguntas, interagir, a gente vai falando. Gente, muito importante, assim, antes de eu prosseguir, que a gente tem que sempre tomar muito cuidado para não culpar os docentes, né? O professor já é culpado de coisa demais, né? Então, quando a gente fala tem falha na formação dos professores, isso é uma crítica a uma política de Estado, isso não é uma crítica a nós, professores e professores, não é uma crítica às pessoas. A gente está falando de uma crítica a uma política de formação, né? E aí eu começo dizendo para vocês o seguinte, gente: o problema da formação das professoras e dos professores no Brasil não é só esse, ou seja, não fazer uma formação que possibilite a produção de uma educação antirracista. Os problemas são múltiplos e diversos, né? Começando pelo fato de que a educação sequer é pensada fora dela ou dentro dela como um campo científico de produção de conhecimento. Isso é uma grande discussão que a gente tem. Na universidade, a gente briga sobre isso dia sim e dia também, né? Quem é de fora da educação não reconhece a área como sendo um campo legítimo de produção de conhecimento, como reconhece outros campos. E muitas vezes quem é de dentro não ajuda muito também. Porque quando vai produzir conhecimento educacional, não quer mobilizar de fato um esforço prático, teórico, para produzir um resultado consistente e resolver problemas. Então, é um campo que ele tem, de fato, né, uma série de dificuldades de estruturação, e aí vocês imaginam como que vai dar conta de criar teorias e práticas que pudessem levar a uma educação antirracista, né? Se existem problemas tão mais, né, enfim, basilares. O que eu quero dizer para vocês tem um termo esses dias que eu ouvi, né, que os professores precisam ser afrobetizados, né? A gente começa a brincar com as palavras agora, mas fica bom, né? Professores precisam ser afrobetizados. Precisa, né? Mas, gente, precisamos também ser alfabetizados, né? Porque a gente sabe a quantidade de docentes e professoras e professores que não leem, que não estão em contato mais com a leitura, seja porque trabalham muito e não têm tempo, estão lá de 3 escolas e naquela loucura de trabalho excessivo, seja porque tiveram uma formação que não incentivou a isso, né? Não tiveram oportunidade, não tiveram condições de fazer isso. Eu mesma não vim de uma formação, não tive uma formação de classe média, fui aprendendo, eu brinco que a gente foi aprendendo a consertar o carro com o carro andando. Não, não cheguei na universidade com, nossa, meu texto é ótimo, sei, né, ler muito bem, escrever muito bem. Não, aliás, eu passei por grandes processos de alfabetização na faculdade.
né? Aprendi a ler muita coisa na faculdade. Tenho vergonha nenhuma de dizer isso, né? Então, hoje, quando a gente fala, nós precisamos pegar o nosso professor da licenciatura, o futuro professor das licenciaturas, e temos que alfabetizar. Sim, mas tem que alfabetizar também, porque existe um processo muito mais amplo, né, de uma dificuldade de pensar a própria educação como atividade científica. E por que eu insisto tanto nisso, gente? Tem uma definição de ciência que é genérica, mas eu acho que ela funciona bastante. Eu sempre uso ela em vários momentos, que é a ciência é uma atividade de resolver problema. Quando você resolve fazer ciência, não importa qual for, pode ser política pública, pode ser engenharia, pode ser direito, ou, ao meu ver, pode ser educação. Se você se propõe a trabalhar num campo científico, você está ligado à resolução de problemas. Então, se eu penso a formação da professora e do professor como resolução de problemas, eu teria uma formação completamente diferente de professoras e professores no Brasil. Completamente diferentes. E o racismo é um dos nossos, se não o maior problema. Então, por que eu estou falando, gente, que pensar a educação como campo científico é importante e tem tudo a ver com uma educação antirracista? Gente, eu não vou fazer educação antirracista só porque eu quero que a minha educação seja ética ou inclusiva. Eu preciso fazer uma educação antirracista porque o racismo é um grande problema do Brasil e ele precisa ser resolvido. E se eu sou educadora, eu trabalho na resolução de problemas, eu preciso resolver problemas. Porque senão o que eu estou fazendo no meu trabalho? Então, se eu pensasse a formação de professoras e professores na atuação da resolução de problemas, eu não pensaria, por exemplo, uma lei só numa coleção de temas que eu vou ter que estudar. Porque se eu não penso nessa temática, nessas problemáticas em torno da resolução de problemas, gente, vira só aumento de repertório cultural. E eu já cansei de ver isso. Quando a Regi falou que eu estou na filosofia fizeram isso. A gente só estudava filosofia europeia. Hoje tem várias pessoas que estudam filósofos africanos exatamente como estudavam os filósofos europeus. E não mudou nada, certo? Ou seja, sabe o mesmo jeitinho que estudava o filósofo europeu? Repetindo, decorando, dizendo na banca que a coisa mais importante do mundo é você citar certinho a BNT. Agora estão fazendo com os filósofos africanos. Era para isso que a gente queria inserir filosofia africana no âmbito da filosofia? Ou era para fazer a filosofia africana virar a filosofia do avesso? Porque é uma outra maneira de pensar. Não, colocar a filosofia africana dentro da caixinha europeia. Né? E estão fazendo a mesma coisa com as feministas, estão fazendo a mesma coisa com as feministas negras. Aí você chega lá um texto com outro estilo, mas quando você vai produzir o seu texto, não, você não pode escrever o texto desse jeito, porque aí não tem rigor. Não, mas o texto que eu estou usando é nesse estilo. Então tem uma. Se a gente não muda a forma de lidar com isso, toda essa ampliação de repertório cultural que nós ganhamos graças à legislação, e, gente, foi um baita progresso. Não tinha livro sobre. Você não encontrava livros sobre literatura negra numa livraria, há muito pouco tempo atrás. Eu estou aqui falando da Bell Hooks, qualquer um de vocês agora que sair e entrar numa livraria aqui em São Paulo, vocês vão encontrar o livro dela em qualquer primeira banca. A gente não pode dizer que isso não é um progresso, né? Hoje a gente encontra livros nos nossos projetos pedagógicos, tudo isso é muito importante. Mas eu acho que se a concepção da formação não muda, isso vira só uma ampliação de repertório cultural. E aí, só para contar uma experiência, gente, assim, minha filha está no 7º ano, está com 12 anos, está no 7º ano. E aí, história, ela está num colégio particular, é um colégio muito bom, e claro que eles implementaram a lei direitinho, né? Porque escola particular obedece a lei, certo? Eles obedecem todas as leis, estão obedecendo a lei. Tem uma professora ótima de história, ela é muito boa,
e dá as aulas muito bem, mas eles têm um programa lá para seguir. Esse ano, no começo do ano, eles estavam estudando os impérios, vários impérios, né? E dentre os impérios que eles estavam estudando, eles estudaram, ela, né, estudou alguns impérios africanos. E aí, quando você vê isso, você fala, pô, que legal, né? Eu não tive essa oportunidade, né? Quando eu estudei, gente, história na época que ela tá, a gente chamava história europeia de história universal. Acho que muitos de vocês que são um pouquinho mais velhos lembram disso. A história europeia era chamada de história universal. E a gente nem se dava conta, né? Do absurdo que era isso. Hoje ela, minha filha, não está escutando mais essas coisas. Só que é o seguinte, ela continua tendo aula de imperialismo e colocaram a África dentro da lógica dos grandes impérios. Aí, de repente, eu parei e falei, putz, será que é isso mesmo que a gente devia estar fazendo? Será que esse é o jogo, né? Tá, mas tem grandes impérios. Sim, tem. Mas essa é a maneira do Ocidente olhar, né? A Cássio ensinou essas coisas tudo pra gente nos cursos que a gente faz com ele, né? Escolher olhar a história a partir dessa perspectiva continua sendo a forma europeia de olhar, né? Ah, mas agora eu sei alguma coisa sobre Gana. Ok, mas se eu não mudar essa perspectiva, será que é isso aí que vai levar a gente, de fato, a uma transformação? Então, gente, essa questão da formação, ela sempre me pegou, assim. Para fechar esse argumento, a impressão que eu tenho, gente, é que a gente muda o conteúdo, mas não muda a forma. Parece que a gente está sempre patinando em algumas forminhas. E eu sempre tenho a sensação de que a gente poderia fazer mais com essas histórias todas, com essas teorias todas, com essas práticas todas. Se tem uma coisa que a gente não mudou, gente, é na forma de ensinar, no geral. E aí entra essa discussão da educação antirracista, né? Uma educação antirracista, ela não poderia ser simplesmente uma educação é, que ensinasse coisas distintas, porque ela não é só mudança de conteúdo. É claro que mudar o conteúdo ajuda muito, mas a gente já avançou muito nisso. Tem muito ainda a avançar, mas a gente também já avançou muito nisso. Mas que tipo de prática que a gente teria que mudar? E nisso, as professoras e professores ainda não conseguem ter um apoio porque existe uma lacuna nisso, né? E tem um tema, gente, que assim, isso é corrente e recorrente, né, no mundo educacional, que o espaço da escola, ele silencia a gente demais. A gente aprende a ficar muito quieto na escola, né? Na universidade também, né? Espaço institucional, escolar, universitário, é cheio de tabus. Você vai parando de falar, né? Você vai ficando mais calado. E isso impede, inclusive, a gente de discutir como é que seriam, de fato, práticas antirracistas dentro do processo de formação. Só para contar uma experiência com vocês, eu dou aula no curso de filosofia, numa licenciatura, e aí tem um estágio que eu supervisiono, eu faço questão de pegar sempre que eu posso ele, que é quando os alunos vão ter uma experiência docente, né? E quando nós não estávamos na pandemia, a gente ia para um quilombo, certo? Bom, para começar, que aí faz 10 anos que eu discuto a mesma coisa, né? O que filosofia tem a ver com isso, né? Essa é a pergunta que não quer calar, tanto que eu já nem respondo, entendeu? Porque também depois de um tempo você cansa de responder as mesmas coisas, né? Uma época você tem a resposta pronta, né? E depois você para de responder. É, é muito interessante porque, assim, a pergunta não é essa, né? A pergunta mais importante. Se o aluno de filosofia vai aprender alguma coisa de filosofia no quilombo. Isso é o menor problema, né? Porque não é só sobre isso ser professor, é o que ele vai aprender sobre ser professor. Porque a parte do conteúdo, gente, é a que a gente consegue dar conta muito mais fácil. Ainda mais agora que a gente tem tantos materiais bacanas para poder se apoiar. Então, eu tento pensar muito nisso, né? No quanto a gente teria que inovar na forma
para conseguir modificar, né, essa formação de base. Eu estou vendo que tem algumas pessoas colocando coisinhas aqui no chat. Vocês querem falar, fazer alguma consideração, alguma ponderação? A Isabel está falando que a gente está ficando cada vez mais calado, que o silenciamento está aumentando, e está mesmo. E isso é um perigo, né, Isabel? Porque a gente sabe muito bem o que acontece com a gente como sociedade. A gente vai ficando doente, né? Vai ficando completamente adoecido, né? E é curioso, gente, nesse tema da educação antirracista, que são dois silêncios, né? Porque já tem uma prática de silêncio docente, que é histórico, do nosso grupo, e o racismo, a gente também silencia sobre o racismo. Então, são dois silenciamentos que se cruzam, né? Então, você, assim, tudo na base dessa interdição. E aí, essas discussões, elas não entram. Ainda nessa parte ligada à formação do professor, gente, me preocupa também essas formações que são feitas por quem não sabe o que está falando. Isso também me deixa enlouquecida, assim. Porque eu sei até muito bem até onde dá para eu ir com o que eu conheço e até onde que eu não posso ir, porque eu não tenho como ir, né? E a gente tem visto muita gente falando sobre isso. Acho que a rede certamente deve também estar vendo muito isso, porque cresceu a demanda por, né? E isso eu vi muito tempo na filosofia, por exemplo. Quando a filosofia se tornou obrigatória, a filosofia é obrigatória e não é obrigatória ao longo da história várias vezes, né? Tanto que quando sai, os alunos ficam desesperados. Eu falo, gente, calma, logo ela volta, né? Já foi, já voltou várias vezes. Mas quando a gente tem uma legislação, né, algo que dá essa pauta, no geral, começa a ter um engajamento, né? E isso é muito positivo, porque os movimentos se articulam, as pessoas começam a produzir livros, mas tem também o contrafluxo, né? Que é bastante gente dando formação e que não tem nada a ver com aquele assunto falando também. Isso também preocupa, né? Então, que requisitos e que lugar é esse, né, de falar sobre essa temática? Então, acho que isso também é uma coisa que tem preocupado bastante. Mas a primeira ponderação é essa, assim, gente, que acho que em relação à própria educação, né, não se vê como campo, a não pensar a própria formação do professor ligado a uma educação antirracista em termos de forma, mas muito mais em relação ao conteúdo, o que trouxe grandes avanços, mas deixou a gente com uma dificuldade de fato de fazer uma transformação mais profunda, né? Então, e eu acho que aí nos últimos anos, gente, a gente ainda tem mais um desafio, que é essa discussão toda que envolve representatividade. Então, a gente começou a vivenciar a experiência de falar, mas então, se eu sou uma professora negra, então eu automaticamente já estou autorizada a falar de antirracismo. E, gente, na realidade da escola não é essa. A gente sabe disso, né? Essas coisas não se resolvem assim, tão simplesmente, né? Não, antes fosse, eu adoraria que fosse, né? Que a gente, por passar por uma experiência ou por sofrer uma violência cotidiana, que isso nos desse conhecimento e força para resistir, muito mais que nos desse estruturas para poder formar as pessoas. As coisas não funcionam assim. E a gente vê muitas vezes, dentro do âmbito escolar, uma comunidade inteira corroborando com aquelas práticas, independente da etnia, de gênero, do que for. Então, me parece também que a discussão é bem mais profunda, né? Eu vejo isso muito assim, no espaço da educação básica de maneira muito definida. As coisas não se resolvem entre professores brancos racistas e professores negros engajados. Tem de tudo. É um espaço muito múltiplo, porque o espaço da escola é muito complexo. Talvez, né, por estar dentro dessa sociedade insana que a gente vive e carrega, né, essas marcas.
Então, acho que a gente ainda tem esse desafio, né, nesse processo como um todo. O segundo ponto, gente, que eu trouxe para conversar com vocês, que é o que eu acho que é mais relevante, é justamente a gente começar a perceber o quanto que o espaço da creche é fundamental na educação antirracista e o quanto uma política pública, nacional, de enfrentamento do racismo não pode deixar esse ciclo da educação de lado. Isso é urgente, assim, é desesperador e muito urgente. É, essas teses, né, que eu estava trazendo para vocês, que, enfim, o Winnicott discute, a gente percebe muito, tem muitas feministas negras que trazem, mas eu citei aqui para vocês a Bell Hooks, mas queria falar um pouco também da Grada Quilomba, ela também traz muito isso naquele livro Memórias da Plantação, Memórias da Plantation, né? Como é que se forma uma subjetividade? Como é que a gente vira gente? Né? A gente não chega no mundo pronto, a gente vai ser, né? Você chega ali um corpinho e depois você vai virar um bebezinho que vai se sentir algo e depois você vai ter uma relação com o outro e tudo que você também é e a maneira como você se constitui tem a ver com o jeito que esse outro te olha. A gente ficou aqui falando no começo da aula muito sobre isso, né? Preciso que vocês me olhem, preciso ver vocês e tal. Isso é muito básico, né, nessas teorias da psicanálise e praticamente um consenso entre todas elas, né? O desejo nosso é sempre o desejo do outro. A nossa subjetividade ela é constituída a partir do discurso do outro. A subjetividade ela é formada aos pouquinhos pelo olhar do outro. E o Winnicott, gente, ele traz umas ideias muito simples, mas que eu acho muito preciosas para pensar essa formação de uma subjetividade racializada, e aí eu falo de racializada para todo mundo, né? Porque no fim todos são racializados, né? Ali na creche. Porque o único diz o seguinte: olha, você leva o bebezinho lá com. Ele não está falando de racismo, tá, gente? Ele fala só sobre a formação do desenvolvimento da infância. Eu que faço a ponte aí com a Bell Hooks para a gente poder usar essas teorias para o nosso serviço aqui, né? O Winnicott ele fala assim: a gente chegou, você não é um eu, você vai se tornar um eu depois. Então chegou no mundo, acabou de nascer, você precisa ser temporalizado, você precisa ser espacializado, você precisa ter noção do seu corpo. Tudo isso é um processinho que vai acontecer. É muito difícil acontecer isso? Não. Na verdade, é muito facinho. Né? Ele usa uma expressão que basta você ter uma mãe suficientemente boa. É uma cuidadora, é um cuidador suficientemente bom, né? Muita gente fala que o Winnicott é machista, porque ele fala mãe, mas no fim, nos livros dele, é um cuidador, alguém que cuide bem desse bebezinho. Gente, cuidar bem é dar brinquedo, roupa cara, não tem nada a ver, né? O suficientemente bom é o seguinte: chorou, gente, tem que ter alguém para ir lá atender, né? Certo? Aí chorou de novo, tem que ter alguém para atender de novo. Chorou de novo, tem que ter alguém para atender de novo. Essas teses, elas vão trazer para a gente o seguinte: se chorou, veio alguém. Se chorou, veio alguém. Se chorou, veio alguém. Esse serzinho que está ali, ele vai aprender uma noçãozinha básica de causa e efeito. Chorou, alguém vem. Chorou, alguém vem. Chorou, alguém vem. E aí é o seguinte: se toda vez que ele chora, alguém vem, ele aprende uma segunda coisa: confiar. Olha que bonito. Porque se eu choro, né? Pensa bem, gente, eu chamei a Regi veio. Eu chamei a Regi veio. Eu chamei a Regi veio. Eu posso confiar na Regi. Não, não é isso que a gente faz com os amigos? Certo? Eu acho que a Regi sabe que se ela me ligar no meio da madrugada pedindo para eu ajudar ali em algum lugar, eu vou estar lá para ajudar ela. Só que ela não tirou essa confiança da ficção dela. Ela tirou de algumas experiências que a gente teve de algum tipo de laço.
Agora, imagina o bebezinho. Outra coisa. Como você chegou no mundo, tudo é o Winnicott. Chegou no mundo, tá lá aquele corpinho tudo desmembrado, né? O Winnicott fala, por isso que bebê berra tanto, né? Ele não se sabe muito bem. Precisa de colo. Né? Por que o bebezinho acalma quando pega colo? Porque dá aquele aconchego. Ele estava lá protegidinho dentro da barriga, né, gente? Estava lá naquele lugar quentinho, né? Protegido. Quando ele sai, ele precisa de colo para ele se sentir seguro. Então, ele vai se espacializar. Ele não vai se sentir inseguro no mundo. Ele vai aprender a ser ele. Isso tem a ver com um monte de coisa, gente. Tem a ver com autoestima, com construção de identidade, com ocupar um espaço, com tudo isso. Quando a gente começa a ler Winnicott, você vai vendo, é quase como se fosse uma espécie de formação de um euzinho, certo? Bom, ok, só que você está numa creche com um monte de gente racista que quando chega a criança loirinha de olhinho azul, você pega no colinho, porque você acha que parece uma bonequinha. E quando você tem uma criança negra, você larga berrando. E é disso que a gente está falando, certo? Tem um monte de dados, gente. Eu nem vou ficar passando muitos, primeiro porque eu fico profundamente deprimida com isso, e eu sei que vocês também têm condições de acessar essas informações. Mas já foram feitas várias pesquisas. Sabe aquelas pesquisas que se faz, por exemplo, em relação às mulheres? Que você tem, hoje a gente chama isso de violência obstétrica, né? Dão menos anestesia em mulheres negras do que em mulheres brancas na hora que você vai ter o seu bebê nos hospitais públicos. Então, gente, também já tem dados hoje para mostrar que se empenham mais em tirar a fralda das crianças brancas. E tirar a fralda é muito importante, gente, porque é autonomia. Às vezes a família já conseguiu tirar a fralda em casa. E quando chega na creche, como você não está nem aí, como você não quer ficar lidando com aquela criança, você bota a fralda de novo. E aí você dá uma confusão na cabeça da menininha, do menininho, porque como é que você faz isso com uma criança? Em casa não usa fralda e na creche usa fralda. Não sei quantos, imagino que muitos de vocês tenham criança, não pode fazer isso com a criança. Ela ela está num processo de entrada no mundo, né? Gente, tem história para contar que não acaba mais. Isso é muito sério. Isso é. Eu falo que isso é caso de polícia, assim, essas coisas me afetam profundamente. E, e depois, para reverter isso, gente, não é que não é possível, porque ser humano é um negócio maravilhoso, né? Dá para reparar tudo, né? Porque chega em casa, a mãe pega, abraça, o pai chamega, a avó, né? E a gente vai se organizando na vida, né? É, mas, gente, às vezes é o dia todo, né? Nesses espaços. Então, essas marcas, elas vão ficando. E a Grada Quilomba, esse livro ele é muito bonito, porque ele é sobre racismo cotidiano, né? A Grada é muito sensível, ela é uma artista plástica, né? Ela fala sobre o quanto essas memórias desses cotidianos, até essas que a gente nem vai lembrar, porque esses bebês, essas crianças não vão lembrar de nada disso. Lembrar, né? A gente quase não tem lembrança antes dos 5 anos, né? Eu mesmo não lembro de quase nada antes dos 5. Mas isso fica, né? Isso fica. Fica de uma forma que aí depois você não vai conseguir reparar só ensinando história da África, gente. Vai precisar fazer mais que isso. Então, eu sei que eu deixo a situação bem mais difícil, né? Mas eu sei também que vocês já tiveram outras dimensões para ajudar a gente nessa dimensão. A gente precisava de uma política pública seríssima, gente, para a educação infantil, porque tem um processo de base, né? A, a educação, qualquer uma é mediada pelo afeto. A educação antirracista, ela também é mediada pelo afeto. A educação racista também é mediada pelo afeto. Quando você pega um no colo, não pega o outro no colo.
quando você demonstra a sua alegria, porque um chega e não demonstra pelo que o outro chega, né? Então, eu tenho uma tese, gente, que eu acho que com as educadoras de educação infantil, com os educadores, e eu insisto, gente, não é, eu sei que muitas de vocês, inclusive, que podem trabalhar com isso, né? A Heliópolis tem muitas educadoras, não tem nada a ver com a nossa responsabilidade individual, isso é uma questão social, é uma estrutura social. A gente não tem informação para esse tipo de coisa enfim, nos cursos que a gente faz para lidar com as crianças. Essas experiências iniciais, e aí elas podem ter sido refletidas ou irrefletidas por quem as promove, ela acaba virando uma espécie de passado que não passa. Ou seja, quem vivencia dentro desses ambientes, às vezes não encontra depois lugares para conseguir fazer com que essas experiências possam ser superadas. E me parece que essa é uma dimensão que a gente precisaria conseguir mexer, ou seja, tentar entender que o cuidado a qual praticamente a educação nesse momento, do 0 a 3, está voltada, ele é um conceito político, ele é um conceito ético, principalmente um conceito político. A gente ainda não entendeu isso na educação. Isso ainda é um negócio muito, muito controverso. Inclusive, não ver o cuidado na sua dimensão política não valoriza essas professoras. Porque você, ao cuidar, você está construindo uma sociedade mais saudável. Você está construindo uma sociedade que você está, de fato, formando gente mais saudável. Então, o cuidado ele tem uma dimensão política muito forte. E raramente a gente vê, né, essa dimensão. Então, ele é um conceito fundamental, educacional, ético e político. E, por outro lado, difícil pensar num conceito mais oposto a cuidado do que racismo, né? Porque eles estão em lados. Né, impede, né, o outro. Como é que você faz? Eles são excludentes, né? Então, eu acho que tem uns fundamentos aí, né, que precisariam ser pensados, né, para que a gente conseguisse avaliar isso. Eu falei para vocês, gente, que assim, sempre me incomodou bastante no discurso da escola, do que a gente escuta dentro da escola, e isso é uma falha muito grande dos nossos processos formativos. Eu tenho a impressão que a gente estuda uma série de coisas. Eu também fiz licenciatura, então estou falando de mim também, tá? Não estou falando de todas nós, né? A gente estuda uma série de coisas, mas quando a gente vai fazer a nossa prática docente, muitas vezes o que a gente aplica é aquilo que a gente traz de outros lugares. Então, isso é muito comum também, né? A gente vê muito isso, eu, pelo menos, assim, tenho essa percepção muito na nossa universidade, assim. Você tem pessoas que estudaram bastante uma determinada coisa. Então, por exemplo, sei lá, a pessoa tem uma área que ela estuda, uma área importante da ciência, valorizada pela sociedade toda, e ela coleciona, assim, títulos e títulos e títulos, publicações, ela faz parte de projetos de pesquisa importante e tal. Mas quando ela abre a boca para falar sobre determinados assuntos, meu Deus do céu, de onde ela tirou aquilo? Aí você pensa, nossa, incrível, né? Como é que pode? Pode, gente, porque a gente não tira os nossos discursos do mesmo lugar, né? Então, você pode ter uma pessoa que ela é muito boa em, sei lá, pegar uma área qualquer, biotecnologia, como está muito em voga agora, né? No meio da pandemia, né? Uma área super importante. Mas será que ela sabe alguma coisa sobre o que a gente está falando? Porque assim, gente, o que a gente sabe sobre biotecnologia? Eu não sei, tipo, nada, assim, acho, né? Então, isso é meio comum, não é? A gente pode saber muito sobre uma determinada coisa, mas a gente não sabe praticamente nada sobre outras coisas. Eu sinto, às vezes,
que o espaço escolar, ele mescla muito isso, assim. Você tem conhecimentos que você leva para a escola, que vieram da formação que você tem, mas a tua prática, ela não é pautada só por isso. Ela é pautada por muitas outras coisas. Aí sim, nisso a formação teórica ajuda bastante, porque vai quebrando estereótipo, né? Vai ajustando a linguagem e você vai conseguindo fazer um processo ali. Eu sempre falo que é um processo quase que de aprendizado moral. De alguma maneira você vai se organizando. Mas eu tenho as minhas dúvidas até onde isso mexe, né, nessa dimensão que é mais profunda. Eu só quero fazer mais uma ponderação, depois eu queria escutar vocês um pouquinho, vocês estão muito quietinhas e quietinhos. Não sei se tem quietinhos aqui ou se só tem quietinhas. Eu ia fazer uma provocação para vocês, né? Que quando eu penso muito na educação infantil, eu fico pensando se a gente não precisaria, além de uma proposta pedagógica, né, de uma educação antirracista, não precisava de uma clínica antirracista também. Porque precisaria mexer nessa escutar para ver de onde vem tudo isso e como que isso poderia ser revertido. E não tem isso, né, gente? Não tem, né? E precisaria de um atendimento mesmo, né? Dessas educadoras para que aos pouquinhos isso pudesse ser revertido. Vai lá, Ienka, diga, querida. Oi, gente, boa noite. A minha inquietação é tamanha que eu fico pensando como que a gente consegue mexer nessa estrutura, né? Porque é isso, é uma estrutura, e como que a gente consegue, né, avançar nesse sentido, né? Então eu fico, porque começa na educação infantil, o que é bastante traumático, né, para as crianças negras, para nós negros, né? E ela vai até a sua pós-graduação, o seu mestrado, o seu doutorado, partindo de um princípio, por exemplo, que o doutorado, mestrado é no período da tarde, né? Então são coisas tão pequenas, mas que são tão grandes, né? Então começa lá atrás, aí chega no mestrado, como que eu, uma mulher negra, assistente social, consigo fazer o mestrado no período da tarde? Sendo que eu preciso trabalhar, sou mãe solo, preciso sustentar meu filho. Então, é uma estrutura muito grande, né? É uma coisa que eu já estou assim, a gente estuda o racismo, a gente vai, a gente aprofunda, né? Porque eu tenho, alguns anos, já tenho me aprofundado na questão do racismo, inclusive eu tenho um artigo, enfim, publicado, porém, a gente avança. Só que eu já não estou dando mais conta dessa passividade nossa, sabe? Eu já quero pegar em armas, gente, desculpa. Eu já quero pegar em armas e, esse povo tem que entender que não é assim. Então, a minha inquietação é essa, a gente estuda o racismo, a gente sabe, a gente vem já, né, de um processo aí, desde a escravatura, enfim. E a gente vai avançando muito pouco. Eu ainda acho que é pouco, né? Então é uma inquietação, desculpa o desabafo, mas é uma coisa Imagina, que eu já assim, eu já não aguento mais. Eu já quero pegar em armas e resolver essa porcaria toda, né? Então, é isso, gente, a gente precisa, que forma que a gente faz, de que forma que a gente consegue avançar nisso? Avançar, porque falar a gente já sabe, a gente estuda, a gente já sabe, o racismo ele está posto, está aí, né? Mas de que forma a gente consegue contornar toda essa situação, né? Então, desculpa, gente, o desabafo, mas é isso, eu penso a minha inquietação, e me inquieta muito essa situação, né? Porque, como diz, eu esqueci, desculpa o nome da autora, que eu me tornei uma mulher negra, apesar de ser uma mulher negra de pai e de mãe, eu tenho famílias, né? Minha família é espanhola, italiana, enfim, né? Então eu sempre sabia que eu era uma mulher negra, mas eu não tinha as implicações do que é ser uma mulher negra.
E eu vim na universidade, eu consegui ter essa consciência, e que é dura, mas enfim, é isso que eu seguro hoje, e é essa forma que eu tenho de continuar lutando e seguindo. Mas eu quero avançar, minha sede de avançar é tamanha. Obrigada, gente. Agradeço, querida, agradeço. É importante falar, tem que falar mesmo. E são duas pautas muito importantes, né? Acho que a primeira, Inca, que é não ter só aula à tarde no mestrado e doutorado, isso não é difícil de resolver, né? Isso é só uma convenção, né? Isso é só uma convenção. Não tem nenhuma. Pode ser que algumas universidades argumentem que não tem sala de aula, mas isso é muito relativo, né? Eu estou brincando agora que quem faz hospital de campanha faz sala de campanha também, né? Sala de aula de campanha também, né? Então, assim, isso precisa também não entrar muito no jogo, né? Mas, e aí, cara, a gente pode ter certeza que a gente já leva como pauta, nós já levamos isso várias vezes na UFABC, mas eu acho que, assim, quanto a essa questão específica do mestrado e doutorado, gente, vocês precisam colocar isso diretamente para a universidade, as universidades públicas principalmente, todos vocês têm acesso aos cursos, aos coordenadores, é só pegar pela internet e pautar coletivos, grupos de pesquisa que pautam essas questões, porque não existe motivo para isso. Pode ser à noite a aula, entendeu? Pode ser de manhã cedo, pode ser das 8 às 10, pode ser das 19 às 21, pode ser à noite, por que não? Né? E como você falou, né? Normalmente as pessoas trabalham das 8 às 5, das 8 às 6, certo? Então, isso é um ponto extremamente importante e virou uma convenção, Inca, porque, no geral, a pós-graduação no Brasil, ela sempre foi reservada para um pequeno grupo. Na verdade, né, Inca, a universidade pública, né, até muito pouco tempo atrás, era reservada para um pequeno Exato. público, né? E não vamos esquecer que ano que vem acaba a lei, que é uma lei que foi feita em 2012 e que acaba em 2022, que é a lei que garante que aluno de escola pública vá para as universidades federais, as cotas. Ano que vem vai ser um ano de luta, né? Então, nada disso também tá resolvido, né? Mas isso é uma coisa que tem que ser pautada. Agora, Ienca, no outro lado, que aí sim acho que é mais difícil, porque depende de uma. Porque nesse caso no horário, né, de cursos para que se tenha acesso, ou de você não precisar necessariamente fazer uma prova de idioma estrangeiro, ou aceitar o espanhol, ou deixar para você fazer depois. Essas coisas são conquistadas e a gente tem muitas provas disso. Quanto à sua outra ponderação, né, mais especificamente em relação à educação infantil e tudo mais, eu sempre falo o seguinte, Enca, tudo que diz respeito à educação, eu ainda acho que o caminho é o mesmo. A gente tem que fazer e fazer as pessoas saberem que a gente está fazendo. Porque, assim, educação e política a gente consegue multiplicar com entusiasmo. Não tem outra maneira, né? Por isso que eu sou tão pouco otimista em relação às redes sociais como espaço de atuação política. Porque assim, a gente só fica irritado nas redes, né? Dificilmente você fica entusiasmado. Entusiasmo é aquela coisa que você sente quando você está entre os corpos, né? Junto com as pessoas. Então, assim, fazer as coisas, né, na escola e fazer as pessoas ficarem sabendo do que foi feito tem um papel revolucionário. E pensar que você está formando pessoas que vão ter saúde mental, né? Isso é muito importante, assim. Isso eu acho que a gente precisa disso, né? A gente precisa. Isso é uma discussão a gente eu estou aqui focando, né? Porque a aula tá muito dirigida para essa discussão da educação. Estou usando a Bell Hooks, né? Usando esses referenciais tão doces, né? Agrada também, tem uma leitura muito bonita, né? De memória e tal. Mas a gente podia pegar um outro referencial mais no seu estilo, Ienca, que já está sugerindo as armas, que é o Fanon. O Fanon discute justamente isso. Qual que é a discussão, gente, do Fanon dos Não, Condenados da Terra? É mostrar o que você faz com uma pessoa quando você cria um ambiente doente para ela viver, entendeu? É a ideia da que tipo de patologia você cria num ambiente colonial. E o que é um ambiente racista, se não um ambiente colonial?
certo? Tem lugar que parece navio negreiro, parece senzala. Então, o que você vai criar ali? Você vai criar patologia, as pessoas vão ficando doentes, né? Então, isso é uma luta cotidiana, é difícil. É que assim, a gente agora aqui, né, pensando especificamente na escola, prática educativa, né, o que a gente pode fazer nesse âmbito, mas eu acho que eu sou muito defensora da escola, gente. Eu acho que assim, a gente tem que lutar pela escola esses 2 anos. Foi uma boa lição, né? Para quem estava na dúvida, né? Acho que todos vocês aí que têm criança em casa ou que são educadoras, educadores, viram o, o impacto devastador, né? Dessa ausência da socialização do espaço escolar, né? Minha filha foi murchando, assim, gente. Quando ela pôde voltar para a escola, você vê a pessoa, entendeu? Virar gente de novo, assim, né? Um espaço de relação. É muito, muito importante, né, a gente pensar nisso. Obrigada, Ienka. Mais alguém quer fazer alguma ponderação? Vi que alguns colocaram aqui no chat, mas se vocês quiserem falar um pouquinho. Ah, eu quero falar. Fala, Boa querida. noite a todos. Então, essa questão da escola, né? Pedro é meu filho, né? Todo mundo, alguns já sabem o meu motivo de estar nesse grupo, ou, né, participando com vocês por esse aprendizado. E Pedro, aos 6 anos, ele tinha um cabelo black, bem grandão mesmo, assim. E o cabelo dele é bem preto. E uma vez ele chega em casa chorando, falando assim: mãe, os meninos esconderam coisas no meu cabelo. E aí eu falei assim: uai, filho, como assim esconderam coisas no meu cabelo? Porque esse falaram que o meu cabelo é o melhor esconderijo, porque era tão ruim que ninguém ia conseguir encontrar as coisas. E Pedro, desde muito novo, ele se entende, né, como um homem negro, né, uma criança negra, hoje um adolescente com locks, né, de 15 anos com os locks na cabeça, joga basquete. E aí, assim, eu sofri e sofro muito. Agora, por exemplo, ele saiu do basquete, eu estou aqui monitorando se ele já pegou o ônibus para ir para casa, porque ele está sozinho, né, para pegar o ônibus para ir para casa, assim, com 15 anos. Então, essas questões, elas nos afetam os pais, de como que a gente consegue, a gente não tem como defender os filhos da gente do mundo, assim, não tem como pôr numa bolha, né? Assim, a gente tem que munir de informação, de orientação, de estratégias, né, para poder sobreviver. Mas essa questão da educação infantil, e ainda no ensino médio, hoje ele está no primeiro ano do ensino médio, assim, ele está na aprendizagem, e aí ele veio falar que o gerente do supermercado que ele está fazendo a aprendizagem questionou o cabelo dele, assim, que o cabelo dele não era adequado. E aí eu falei com ele assim: alguma das meninas ou dos meninos que usam cabelo grande foram questionados? Não. Eu falei: então você também não será. Então, se ele vier novamente falar com você sobre o seu cabelo, você fala: esse é o meu estilo, esse é o meu cabelo. Salvo ser conduta da empresa, lá no regimento de SEC, não pode ter cabelo comprido, até as meninas vão ter que cortar o cabelo. Assim, não, né? Não é porque o seu cabelo é de dreadlocks que você vai ter que ficar passando por nenhuma situação. Então, eu mudo ele de informações, de condição para que ele se defenda, se proteja e conquiste o seu lugar no mundo. Porque eu não estou com ele o dia inteiro, né? Ele mora com o pai, inclusive, então eu só fico com ele de sexta a domingo à noite, que eu fico com ele. E aí, assim, eu passo a semana inteira, de manhã monitorando, na hora do almoço, de tarde, chegou em casa, tá bem, como foi, assim, semana toda, porque assim, um desabafo. Eu morro de medo, né, de acontecer alguma situação de violência com meu filho de 15 anos, que eu não posso mais. Antes eu pegava, punha dentro do carro, deixava na porta da escola, daí buscava, levava para futebol, daí buscava, levava para casa, daí levava para casa do coleguinha, e hoje eu não faço isso mais. Né? Então a gente se sente desprotegido o tempo inteiro, e no ambiente escolar isso não é diferente. Eu estou contando, ele com 6 anos chegou em casa chorando, e daí a gente ainda resistiu muito, mas aí chegou aos 8, ele quis rapar a cabeça, assim. E aos 12, ele volta com os cabelos grandes novamente, deixando cada vez maior, e agora a gente está fazendo, eu estou ajudando ele a fazer os movimentos que ele quer. Mas é uma desproteção no ambiente escolar, é uma desproteção na rua, é uma desproteção no ambiente de trabalho, e que a gente fica muitas vezes atada, assim. Quando vocês falam do mestrado, por exemplo, eu sou apaixonada, né? Eu tenho só uma especialização,
acho que eu até cheguei bastante longe, assim, da conjuntura e tudo, mas eu fico apaixonada. Eu vou fazer um mestrado, né? Vou dizer, minha vontade de dizer é sobre violência doméstica, condições de superação de violência doméstica, principalmente de mulher negra, etc. Mas aí toda vez que eu penso, eu falo, nossa, é no horário de trabalho. Eu não sou efetiva, eu sou contratada. Então, como que eu vou pedir liberação do meu espaço de trabalho para fazer um mestrado? Não tem nem como fazer isolada, assim, porque os horários da isolada também impactam no meu horário de trabalho. Então, realmente, né, nós mulheres, mães solas, negras, ainda ficamos um pouquinho mais aquém aí da beiradinha, tanto da busca pelo conhecimento, na aplicação desse conhecimento e na criação dos nossos filhos. Eu realmente, assim, eu não, enquanto ele não fala, eu cheguei em casa, eu não sossego, assim, chega a palpitar. E a gente sabe que não pode ser assim, né? A gente sabe que a gente tem que acreditar que vai dar tudo certo, mas, gente, não dá. Não, eu estou aqui conversando com vocês, aí eu já vi que pode pegar ônibus, eu não vou mensagem. Paula, hoje, quando eu comecei a aula, eu falei, Bia, você vai gravar essa aula? Ela falou, eu estou gravando. Eu falei, então eu tenho que me controlar, porque eu já arrumei muito problema na minha vida e eu ultimamente estou tentando evitar. Então, mas eu já... Depois de um tempo, Paula, algumas coisas a gente aprende. Então eu vou tentar responder, vou tentar fazer uma ponderação, Paula, sobre as coisas que você falou, mas eu não vou falar o que eu falaria para você se não estivesse gravando. Paula, eu tenho uma identificação total com o que você falou, certo? Então, assim, você está falando, meu coração já está doendo, né? Então, assim, né, estamos exatamente no mesmo barco. O problema é que eu não sei se eu tenho a tua estabilidade, entendeu? Então, assim, lidar com isso, para mim é impossível. A Rede que me conhece bem sabe. Eu não sei, assim, uma hora eu vou acabar parando na cadeia, porque eu não consigo, entendeu? Então tem horas que eu penso, gente, dessa vez eu não vou aguentar, entendeu? Então, gente, é muito difícil, né? Porque eu acho que tem essa coisa, né? Não, eu não passo por isso, né? Mas aí, escutem a fala da Paula. Preferia que fosse comigo, né? Certo? Eu preferia que fosse comigo. Porque, assim, gente, quando você vê o filho, a filha, não dá. É impossível. Assim, é insuportável. Então, tem uma dinâmica. E a instituição escolar, quando ela não sabe lidar com isso, e aí, gente, não importa se é público ou se é particular. Aliás, poderia dizer para vocês que muitas das públicas têm mais recurso para lidar com algumas coisas. Porque, por exemplo, quando é algum caso que você consegue explicitar como violência, tem alguns protocolos. Aliás, assim, é que a gente está trabalhando tanto, gente, que a gente não consegue muitas vezes levantar umas pautas. Mas a gente precisaria lutar para ter protocolo para lidar com o racismo na educação infantil. Assim como tem, por exemplo, quando você tem uma situação de violência sexual. Tem protocolo para você lidar com isso. Tem encaminhamentos, entendeu? Tem formas de identificação e tem encaminhamentos. E nesse ponto, a rede pública lida melhor do que a privada, porque a privada é o cliente. Vocês sabem como é que funciona, né? Ao defender o seu filho, vai estar culpando o filho do outro, eles não querem perder. E com a pública não tem isso, né? Isso é muito importante, gente. Então, assim, a Paula tocou num ponto essencial, né? Que é essa posição da mãe para pautar essa política. Agora, essa discussão que a Paula dá, né? Da criança que vai lá e chega a raspar a cabeça, porque, gente, cabelo é a questão, né? Impressionante, né, gente? Não, eu como filósofo, eu fico chocada com um negócio desse, porque assim, como é que pode, né? E isso Queria poder permeia. postar uma foto dele para vocês, Suzy, assim, queria poder postar aí para vocês uma foto de como o Pedro tá hoje, assim. Que menino lindo que ele é, que homem, né? Um homem Tá negro. vendo? Porque deu tudo certo, Paula. Ele é a materialização de tudo, de toda força que eu gostaria de ter enquanto mulher negra. Ele, com 15 anos, ele me põe assim, em situações que ele me faz perguntas e com relação às músicas que ele escuta, os posicionamentos dele, aquelas pessoas que ele tem como referência.
Tem um site, uma página no Instagram, né, Mundo Negro, né? Assim, ele posta todos os dias Então, algo. isso é uma bagagem muito legal, né, Paula? Porque agora eles têm eles e elas, né? Tem esse suporte. E eu acho que isso tem muito a ver com o que a gente também ganhou. Porque a gente está falando da legislação, né, gente, que tem a ver com a escola, mas o impacto saiu muito das paredes, né, dos muros da escola. E vocês vejam, gente, que como tem a ver com essa construção do ser humano, porque assim, tem uma estrutura, né? Pegando o caso específico do seu filho, Paulo, tem uma estrutura psíquica que, por mais sofrimento que tem e tudo mais, segura, né? Segura. E a gente precisa garantir isso, né? Que coletivamente elas e eles consigam, né, se sustentar. Então, e isso tem tudo a ver com esses anos iniciais. Então, né, tem uma discussão importante. Tem a Enka e a Núbia, que estão com a mãozinha levantada. Ai, não, gente, eu esqueci de abaixar a mãozinha, não sei como abaixar. Então, fala, Núbia. Baixei. Obrigada. Fala, Núbia. Oi, gente, boa noite. Boa noite, querida. Muito obrigada pela aula, professora. Só queria dizer que eu concordo com a Ienka, não vejo a hora de pegar as armas e dar Olha as outras aí que nós vamos ter que cortar as gravações depois. uma Eu tô porrada aqui em me todo contendo. mundo. E a Ienka falando me fez lembrar quando, para mim, foi muito importante me empoderar quanto mulher negra, né? Ou me posicionar quanto mulher negra. Que eu sou negra, uma mulher negra pobre, eu sempre soube, zero dúvidas. Meu pai, minha mãe, então essa questão da identidade, essa questão, nunca alisei o cabelo, né? Tem a questão da cor retinta e também de não ter um cabelo tão crespo, então isso dá pra gente alguns benefícios dentro dessa sociedade racista. Então, tem todo o olho puxadinho, geralmente o povo fala que é japonês, né, não é indígena, então tem todo esse disfarce aí cultural que vão te engolindo, né, e aí você muda a sua roupa, seu jeito de falar, vai se embranquecendo e vai se tornando aquilo que eles querem, né, e fui também muito fácil para mim passar pelo período escolar, não foi uma coisa que o período escolar eu conseguia fácil driblar os problemas lá dentro, né? E coisas que eu sei que não é muito difícil para muitas crianças. Mas quando eu entrei para lecionar, e aí eu vi as crianças negras sendo levadas para a diretoria, ou os gestores gritando com as crianças no recreio, ou toda vez que eu voltava para a sala, quem ficava na sala do diretor para conversar com o diretor eram as crianças negras. Aí veio uma necessidade muito grande de dizer, sabe, eu sou uma mulher negra e eu tenho que me posicionar aqui dentro. Não vai dar só para eu existir e ficar tudo bem. Para mim, para mim tá ok, não tá acontecendo nada comigo, mas está acontecendo com uma pá de criança. E está acontecendo na subjetividade, na identidade, na formação, está acontecendo no tratamento, e isso é muito difícil, porque o tratamento é uma questão muito, muito silenciosa, né? É um racismo muito delicado, muito sutil, quase imperceptível, né? Quase imperceptível em muitos aspectos, essa questão do tratamento. Eu amarro o seu cardaço, mas não amarro do colega, eu te entrego um brinquedo na mão, mas no outro eu mando ele ir buscar. Então, é muito delicada essas questões, até porque. E aí tem inúmeras coisas, mas assim, aí me fez pensar que eu tinha que mesmo colocar roupa colorida, eu tinha que colocar argolona, eu tinha que me caracterizar, eu tinha que soltar o cabelo, eu tinha que falar do cabelo, eu tinha que falar da cor de pele. Eu fui trabalhando, e até eu chegar no ponto, que para mim é nesse ponto que eu tô, que para mim eu começo a trabalhar agora toda a questão racial pela religiosidade. Porque eu vi aí um ponto crucial de onde as pessoas ainda atacam, né, o ser negro, a questão racial é muito atacada na questão religiosa,
e muito aceita, porque ela passa por intolerância religiosa e não por racismo. Então eu comecei a trazer Exu, comecei a trazer os deuses, e quando eu trago os deuses negros, e aí eles vêm com armas, eles vêm com qualidades, eles vêm com força, e aí, conforme eu vou contando as histórias, as crianças vão se empoderando de uma forma, de uma coisa, e aí eu comecei também a trabalhar uma educação antirracista nas sutilezas. Então eu gosto muito de ter um Face ou um meio de comunicação, era o Face, né, que eu tinha, comunicava com os pais. É uma coisa muito sutil. Eu vou colocando a ordem das fotos da criança mais negra e tonalizando até a criança mais clara. Então, eu vou trazendo sempre a criança mais negra para falar primeiro, nas sutilezas. Porque se historicamente a gente tem um espaço que quando chega no lado de fora, para mim isso tem muita lógica, não sei se para vocês tem. Se no espaço de fora é o que menos vai ter emprego formal, é o que menos vai ter espaço, é o que não vai conseguir fazer o mestrado, que é o que a gente está falando aqui, é o que não vai conseguir chegar na universidade, é o que são as pessoas que vão ocupar os espaços de menos privilégio, então eu, na escola, preciso mostrar que essas crianças têm o espaço de privilégio. E aí, para mim, foi muito essencial essa sutileza também, fazer a sutileza antirracista. Uhum. É igual quando fazer... É igual quando o pessoal fala que a gente tem que... de vez em quando aparecem uns alunos que falam assim para mim, professora, você só ensina autor de esquerda, você deveria ensinar os de direita também. Falar, claro, todo mundo só ensina autor de direita, mas eu tenho que ensinar os da esquerda e os da direita, né? Ou seja, só eu tenho que ser democrática, né? Vocês vão ler, vocês podem escutar direita da hora que vocês acordam até a hora que vocês forem dormir. O meu curso tem que ser agora... 50%, 50%. Então, é o mesmo critério, né? Então, essas tecnologias que a gente aprende, né, com o inimigo, eu acho ótimo. Então, se é para escrever, eu vou escrever sempre pela perspectiva antirracista. Se é para trabalhar, eu vou trabalhar sempre na perspectiva antirracista. E adoro fazer isso que você fala, que é de fazer e mostrar que eu estou fazendo e contar para os outros e trazer. E aí, por exemplo, os deuses negros, a gente gosta muito de expor, né, na sala, o trabalho das crianças. Eu sempre gosto de expor no pátio, nas portas, onde todo mundo passa, no corredor que todo mundo passa, que aí a formação não fica sendo só o trabalho da minha criança, fica sendo para todo mundo ver que a educação antirracista está ali, e aí a formação não é só para aquela criança, né? E essencialmente nem é para aquela criança. É para os adultos que estão no espaço, é para os pais que estão no espaço. Então, no refeitório, que é um espaço onde eu estou, é um espaço muito utilizado, então é um lugar que eu coloco, exponho muito, né, os trabalhos. Então, é sobre isso, ocupando o espaço escolar. É sobre aprender sobre as tecnologias deles, mas eu queria, era só, quando a Ienka falou, me fez lembrar muito de quando esse ser mulher negra se tornou importante para mim, do quanto falar, sim, eu sou uma mulher afro-indígena, e sim, o que eu, né, e tem uma resistência muito grande. E aí tem uma resistência muito grande. Eu tenho a honra de trabalhar numa escola, mas que acaba sendo uma ilha de excelência, em que a coluna vertebral do currículo são as leis 10.639, 11.645, então é uma questão antirracista, então tem, durante o ano, o trabalho todas as temáticas são construídas partindo das leis antirracistas, né, da lei 10.609 a 11.645. Então, parte delas para construir a linguagem que vai trabalhar com a criança. Então, os conceitos que são trabalhados são conceitos indígenas, são conceitos africanos em diáspora. Então, aí, só que a resistência é tão grande que ainda tem professor que coloca lá, então, porque a gente vai falar, trabalhar as 3 culturas, o indígena, o africano e o europeu. Aí a gente fala, não, mas o currículo todo já é europeu. Não precisa ser trabalhado, ele já é trabalhado o tempo todo, a vida inteira. Né? O que não foi trabalhado foi o currículo africano e indígena, então é esse que a gente tem que trabalhar muito. E aí tenho gostado muito agora do tempo pandêmico, porque pode falar no WhatsApp com as famílias, né? Antes a gente só falava em reuniões. Todo mundo está falando que eu acho que é a única coisa... eu adoro, porque eu faço formação política por WhatsApp.
a gente não fala nada da criança, mas aí já fala do racismo, da política, de ligar no Mas 156. é curioso isso, né, gente? Tem muita gente falando isso. Eu estou em contato com muita escola, inclusive algumas aí de Heliópolis, né? O trabalho que a gente está fazendo lá no Gonzaguinha, tenho contato com a Marília sempre e tal. E o pessoal tem chamado a atenção nisso, né? Da possibilidade de ter se aproximado mais das famílias. E não exatamente por conta do meio, mas porque teve a necessidade, porque teve que fazer um contato com a família, né? Que isso não se perca quando, enfim, a gente já está, né, no ensino presencial nas públicas, mas ao longo do próximo ano que isso se mantenha. Eu queria fazer uma ponderação para vocês, para tensionar mesmo, né? A gente precisa, eu acho que além de tudo isso que a gente está falando, entender que se essa experiência inicial desses anos ela não foi boa, né? Ou seja, se essa criança, se esse jovem não passou, não estava num ambiente minimamente acolhedor, a gente tem que tomar muito cuidado para quando chega na adolescência, aí não impor a nossa militância a esses jovens. Porque isso também é bem complicado, gente. Eu tenho visto o outro lado também, que são famílias negras que o adolescente chega em casa e quer pintar o cabelo de azul e a família fica enlouquecida e eles gostam de pintar o cabelo de azul, gente. Eles querem pintar de azul, eles querem pintar de verde, eles querem pintar de amarelo e aí já vem um peso de que como se você estivesse ferindo a identidade. Então, assim, me preocupa muito isso tudo, quer dizer, a gente, de um lado, eles são pressionados para não ser e depois, num outro momento, para ter uma determinada, né, assumir uma determinada identidade que muitas vezes eles estão construindo. Então é muito assim bacana a gente acompanhar esse processo, né? Acho que um pouco do que a Paula trouxe, né? Uma hora foi lá e raspou a cabeça, por quê? Porque era a maneira que ele tinha de lidar com aquilo. Porque também não é muitas vezes a gente que está lá, né, gente? Certo? Eu acho que isso é muito importante, assim. Tem a Bell Hooks, ela traz isso um pouco, assim. Às vezes a situação... Qual é o recurso, né, que a pessoa tem? Como que ela vai lidar com aquilo? Então... Mas isso tudo, hoje a gente tem mais espaço de acolhimento, né? Tem os grupos, tem os coletivos, e eu acho que a gente está dando ambientes sociais, né, mais acolhedores, isso é bacana. Gente, eu queria terminar falando para vocês um pouquinho do começo do texto da Bell Hooks no Ensinando a Transgredir, que é um texto polêmico, não sei quantas de vocês já leram, já discuti isso várias vezes em sala e o pessoal sempre estranha, assim, bastante, mas acho uma discussão muito rica para se fazer. A Bell Hooks, ela já está na orelha do livro, e aí logo no começo do livro ela vai narrar, não sei quantas de vocês já leram, quem já leu vai lembrar, ela estudou numa escola segregada nos anos 50 e poucos, então ela pega bem aquele momento, né, da luta pelos direitos civis nos Estados Unidos, e ela é criança naquela época, e ela está numa escola segregada, ou seja, brancos estudavam numa escola, negros estudavam em outras escolas, né? E ela está vivendo o período da luta pela dessegregação, certo? A luta está fervendo, né? E ela pega a mudança política da dessegregação. E aí ela sai da escola que ela cita lá a escola que ela estudava, e eles colocam ela e todas as crianças daquela escola numa outra escola, dessegregada, entre aspas, né? Mas acaba em tese a segregação, né? E coloca essas crianças nessa escola. E ela fala que foi um horror. E o texto é muito forte e ao mesmo tempo muito bonito, né? Gente, quem trabalha assim com educação e é um trabalho muito importante assim para a gente refletir, porque o que ela vai descrever ali? Tem gente que lê e fala, nossa, mas a Bell Hooks está defendendo o quê? Segregação? Porque agora em tempos que a gente está vivendo é assim, né, gente? As pessoas, tudo é plebiscito, né? Você lê 2 páginas, já está fazendo plebiscito, né? Se é contra, se é a favor, e já começa a querer cancelar a pessoa, né? Não, nós vamos passar por isso, né? Essas coisas vão passar.
A gente vai aprender a ler os livros inteiros de novo e ponderar com mais calma sobre as coisas, né? Estamos falando de uma das principais educadoras do mundo, né? Não, claro que ela não é a favor de escola segregada, né? De jeito nenhum. Ela só vai contar como é que era a escola dela e como é que foi o movimento que aconteceu depois. E o que ela conta da escola dela, gente, é uma beleza. Porque ela fala lá, as professoras sonhavam a gente. É isso, certo? Porque todas elas estavam lá para nós. Elas preparavam as aulas para nós. Elas se engajavam, porque elas sabiam que ali estavam presentes, todas eram crianças negras, as professoras também eram negras. Então, tinha um engajamento, era um projeto, era uma educação que tinha sentido. E aí ela vai contar como é que era a prática cotidiana dessa escola. Como que aquelas professoras, elas inspiravam todos os dias, né? Queriam formar gente naquele espaço, gente para enfrentar a luta no cotidiano, mas ao mesmo tempo num espaço acolhedor, de proteção, e vai fazer um monte de elogios. E aí ela vai falar, e de repente, fecharam a escola, nós fomos mandados para uma escola que não era exatamente uma escola dessegregada, era uma escola em que já estudavam as crianças brancas. E aí a gente começou a estudar o currículo deles, a gente começou a estudar uma educação que não tinha o menor sentido para nós, a gente chegava mais cedo, mas tinha que entrar depois na sala de aula, né? Eu vi muito isso, por exemplo, no ensino superior no Brasil, quando começou o ProUni. Eu lembro que eu ficava revoltadíssima, porque o aluno do ProUni chegava depois. Então, o curso já tinha começado, já tinha sido todo mundo matriculado, mas depois chegava o aluno do ProUni, né? Depois, entendeu? Eu lembro que quando começou isso, eu fiquei assim, nossa, aquilo me enlouquecia, né? A vontade que eu tinha era de começar meus cursos 2 semanas depois, só para não ver aquilo, né? E olha que eu estou falando de uma coisa, né, que não tem a ver diretamente a ver com o racismo negro, tem a ver com uma questão, né, só da desigualdade social do Brasil, que atravessa outras coisas. Mas ela fala, a gente não podia entrar na sala na mesma hora, mas principalmente uma educação sem sentido. E aí ela fala, e aí eu não tinha mais vontade de estudar, certo? Aquilo não tinha o menor sentido para mim. E só depois, né? E aí ela vai fazer uma homenagem ao Paulo Freire, né? Tem umas declarações muito bonitas dela, assim, para o Paulo Freire e tal, de dizer que aí ela começou a ver sentido na educação de novo. E nas feministas negras, que aí é um pouco desse relato que vocês estão trazendo, onde ela se viu, quer dizer, ela fala que a consciência do que ela conseguiu no âmbito do feminismo negro. E o Paulo Freire deu uma linguagem para ela, deu né, uma estrutura de linguagem. E é muito interessante assim, um relato, gente. Vale muito a pena ler, porque eu acho que uma experiência educacional na escola teria que passar por aí. E a gente sair um pouco desses raciocínios que só invertem a lógica, né? Porque assim, gente, a lógica colonial, ela é sempre uma lógica de dominação. Ela é sempre uma lógica de dominação. Ela é aqui no Brasil entre um determinado grupo e outro, mas lá entre Israel e Palestina, eles também estão usando uma lógica colonial entre grupos completamente diferentes, mas também é uma lógica de dominação. Então, a gente, às vezes, precisa pensar não só em fazer uma inversão da lógica, mas em conseguir pensar fora dessa lógica. A gente precisaria, de fato, criar práticas que escapassem a essa lógica, né? E talvez esse seja o maior desafio. Eu acho assim, gente, nós avançamos muito. Essa lei, ela é histórica, ela ultrapassou os muros da escola, o que é uma coisa genial. E nós precisávamos agora de uma política específica, muito específica para esses primeiros anos, e que que tivesse uma abordagem mais que uma lei, na verdade, né? A gente precisava de uma política educacional multidisciplinar.
As pedagogias que a gente tem hoje não dão conta disso, gente. E aí eu volto para minha conversa lá do começo da aula, entendeu? A educação precisa ser mais levada a sério por todas nós, assim. Não vai dar para continuar achando que a gente vai resolver as coisas com um livrinho de como fazer, né? Como saem esses livros por aí. Como que eu resolvo isso? Como é que eu faço aquilo? A gente vai ter que lidar com a educação como o tamanho do problema que a gente tem diante de nós, né? Que é esse que a gente está tratando aqui e tantos outros. E as teorias não dão conta, gente. Enquanto a gente continuar estudando em cursos, por exemplo, né, disciplinas, por exemplo, todo curso de licenciatura tem disciplina de desenvolvimento e aprendizagem, por exemplo, né? Lá na UFABC é uma disciplina que tem em todas as licenciaturas, no geral, todo curso tem. Gente, não dá para continuar estudando Piaget, né? Só. Tem menor cabimento. Não é nem só, eu diria, não dá para continuar estudando Piaget, entendeu? Já deu, né? Certo? Você tem que pensar o desenvolvimento e a aprendizagem da criança, né, em territórios periféricos, da criança que foi racializada, seja ela branca, negra, porque elas estão dentro desse processo de formação. Então, assim, Piaget, ok, valeu, mas já deu, né? Não é para você isso aqui, porque você não dá conta disso aqui, né? E, gente, tem outras teorias, inclusive, que a gente usa dentro da esquerda, que eu falo até com dó, porque eu gosto muito, porque vem da minha história de formação, mas que também não dá conta. Então, assim, você fala, sei lá, vou usar Vygotsky, que é ok, né? Na minha opinião, melhor que Piaget, mas também não resolve, gente. O que o Vygotsky sabe de racismo brasileiro, gente? A formação social da mente? Sim, pô, tem umas coisas legais lá, mas a gente precisa fazer outra versão 2 desse negócio, entendeu? Desde o nosso território, com a experiência das nossas crianças, das nossas mães, como é que se desenvolve essa cabecinha dessas crianças nesse lugar. E aí revolucionar essa ciência, né? Nossos mestrados, os nossos doutorados deveriam estar cuidando disso, gente. Então, assim, Enca, além de colocar o curso à noite, nós ainda temos esse problema, né? Com certeza. Eu dei aula naquele programa lá que tem parceria com a UNAS e a UFABC, né, do pós-graduar, que é para ajudar o pessoal a entrar no mestrado e doutorado. Eu fiz o pós-graduar. É legal. Então, a gente está com uma turma agora e eu fui dar uma aula lá, né? E aí a minha aula era aquela... Eu dou muita risada, porque a aula é como elaborar problema, né? De pesquisa, porque sem isso você não faz o projeto, né? Eu me divirto com essa aula, porque eu já começo a falar, gente, eu tenho uma inveja de quem precisa elaborar um problema, né? Porque assim, já começa a piada aí, né? Como assim, gente? A gente precisa elaborar um problema, né? O que a gente mais tem nessa terra é problema, né? Então, já começa a questão aí, quer dizer, eu vou fazer um mestrado, eu preciso fazer um mestrado de um problema que exista e que precisa ser resolvido, e que eu vou dar, nem que for uma pequena contribuição para resolver. Não preciso ficar lá elaborando uma fórmula artificial, né? Então, pronto, hoje nós fizemos meio que isso, né? A gente precisa criar uma política pública, né, amplo escopo, né? Porque também eu falo nacional às vezes, gente, mas é mais hábito, porque também a gente sabe que em educação nunca dá para pensar, né, uma política só para todo o território, né? Mas que tenha um escopo, enfim, amplo. E quais são os elementos dessa política? Como é que a gente vai construir isso, né? Como é que a gente vai fazer isso chegar nas escolas? E certamente uma das coisas a gente discutiu bastante hoje é de baixo para cima, é na escola, é saindo das experiências cotidianas, mas ao mesmo tempo a gente precisa de bagagem, aproveitar, né, esse acúmulo todo desses 20 anos, aproveitar os materiais fantásticos que estão sendo produzidos, enfim, para poder fazer essa luta. Mas é isso, eu sei que vocês estão num curso pesado, né? E imagino que cada aula, ao mesmo tempo, vocês saem muito com força, mas ao mesmo tempo também é muito difícil estudar essas coisas, né? E, enfim, enfrentar isso. Então, parabenizo todas vocês por estarem fazendo esse enfrentamento. E muito importante vocês lerem, gente. Eu tenho falado isso muito para os alunos, para as alunas, muito importante.
não vai ser escutando a Regimeire, ou a Suzy, ou o Muriatão, qualquer pessoa que vem aqui, vocês precisam ler os livros, porque assim, a leitura, ela não tem a ver só com conteúdo, né? Ao ler a Bell Hooks, você não vai tirar só o que ela fala. Você vai criar relação com ela, entendeu? E é isso que vai mudar. Vai ajudar a imaginação, vai criar uma sensação boa, vai dar uma força. Então, assim, o trabalho da leitura ele tem a ver com esse vínculo também que a gente está precisando. Se pudesse em livro, aqueles e aquelas que têm como comprar, procurem sebo, compra barato, melhor ainda, porque sentir o cheirinho do livro é tudo de bom, né? E aí fica melhor ainda, né? Em vez de dormir com o celular na cara, entendeu? Que quando cai na testa machuca, dorme com o livro, que, no geral, se ele não for muito grande, a dor é muito menor. E Professora, posso fazer uma pergunta? Pode, claro, Núbia. Quando você trouxe a questão da educação infantil e da primeira infância, é uma coisa que me toca muito. Eu trabalhei 8 anos em creche, e agora 4 anos na educação infantil de São Paulo, que é 4 e 5 anos, e a gente tem enfrentado progressivamente, muito rapidamente, a terceirização da educação infantil em níveis, assim... astronômicos. Não, uma coisa assim, muito... Parece que é para ontem, assim, para anteontem. E eu tenho algumas observações e ponderações, mas o que eu entendo é que essa terceirização, ela vai estar na educação infantil, mas ela vai tomar conta da educação básica numa coisa muito rápida, e ela tem muita relação, para mim, assim, com todos esses aplicativos que a prefeitura vem usando, com a formação de cursos que vem por empresas terceirizadas, então ela vai tomando fatias, né? Eles não vêm e terceirizam logo tudo de uma vez e falam, vocês servem... Não, eles vão terceirizando aos pedaços. Eu queria saber como que fica essa educação antirracista dentro dessa perspectiva de terceirização. Eu tenho eu gostaria de ouvir você, assim, nesse sentido. Dentro da terceirização e ainda mediada por tecnologia, o que, convenhamos, fica bem viável, né, Núbia? Porque, assim, a gente está falando de afeto, a gente está falando de vínculo, a gente está falando de ver, a gente está falando de escuta. Então, vocês vejam como que esse plano EAD, ele é absolutamente incompatível, né? Com tudo isso que a gente está discutindo aqui, assim, é insano, né? A terceirização, Nubia, ela precisa ser resistida em todos os âmbitos, porque ela vem como uma forma de precarização no geral, e aí você tira, na verdade, o projeto educacional das mãos do Estado, né? Você vai vendo, não é nem aos poucos, né? Porque pela quantidade que a gente já tem, a gente já sabe que não é simplesmente, não é um pequeno percentual. Então, quer dizer, você já tem as empresas dominando isso. A gente não tem outra opção, não, isso é uma luta política, né? E nesse caso, do ponto de vista mais imediato, a gente tem que disputar a prefeitura, assim. Tudo bem que a gente já estava organizando a revolução aqui, mas estou pensando numa questão mais imediata. Uma prefeitura com uma postura diferente, né, das posturas que nós temos, que a gente vem tendo já há algum tempo, ela não aceita esse tipo de coisa. Então, assim, a gente precisaria ter uma prefeitura, pensar no nosso caso, né, na cidade de São Paulo, que não tivesse essa perspectiva neoliberal, porque senão daqui a pouco vai estar toda a educação, né, dentro dessa lógica. Eu estou bem preocupada, assim, estou preocupada desde a educação infantil até o ensino superior. O ensino privado superior, ele foi dominado pelo EAD, né? Os números já eram, antes da pandemia, 46%, 47% do ensino privado no Brasil já era EAD, né? As públicas sempre resistiram, né? Por muitos motivos. Não resistem mais, assim. Vai ser um processo bem complexo, assim, essa volta. Os mais
preocupados falam em ensino híbrido. Adoro esses conceitos novos, assim, que não querem dizer coisa nenhuma e que as pessoas adotam em 2 segundos. E eu fico imaginando como é que a gente vai conseguir pensar, gente, com esse monte de clichê, né? Se a gente vai conseguir sobreviver a isso. Porque quando eu começo a ouvir ensino híbrido, fora da caixa, novo normal, essas coisas todas assim, na mesma frase, eu falo, socorro, né? Tô querendo Se fugir reinvente, se desse lugar. reinvente. O que mais que tem, Regi? Se reinvente. Se reinvente. Porque é isso, né? Agora todos os conceitos mais chulé do neoliberalismo virou inovação e, né, você onde já se viu, você, né, você não sabe educar. E assim, Núbia, são os 2 extremos, né? Porque a educação infantil por ser abandonada e a universidade por você ter muito pouca gente que pensa a educação. Eu não sou formada em educação, Núbia, minha formação é toda em filosofia, toda ela, né? Não fiz pedagogia, não fiz mestrado em educação, não fiz doutorado em educação. Só que eu trabalhei primeiro que eu dei muita aula no estado e depois eu trabalhei, como eu falei para vocês, fiquei 13 anos dando aula na Metodista e eu dava filosofia para tudo quanto é curso, de farmácia a educação física. Bom, para fazer os alunos prestarem atenção no que eu estava falando, eu precisei pensar muito em como fazer isso funcionar, porque assim, aquelas turmas enormes, né? E como é que você segura um aluno de educação física à noite, né, querendo ter aula de educação física para ter aula de filosofia? Não é fácil, né? E eu precisava do emprego, então você começa a pensar como é que você vai fazer para fazer aquela disciplina ter sentido ali. E foi nesse desafio, né, de ensinar aquilo que, né, ninguém queria que fosse ensinado, que eu comecei a pensar na instituição, ao mesmo tempo a vivência na educação básica. E aí eu comecei a aproveitar a filosofia para pensar a educação, porque eu acho que o que eu trago para vocês aqui, na verdade, não é uma experiência. Eu nunca dei aula na educação infantil, eu estou falando como filósofa, né? E, naturalmente, como vocês devem ter percebido, como mãe também, porque a gente não tem como separar as coisas, não dá, né? Eu também nem quero separar nada, entendeu? Então, não tem nem por que fazer isso. Eu preciso dar um beijo na Regiane, que está aqui. Eu queria dar uma garrinha. Eu vi que você abriu a câmera. Não sei se está aí ainda, Regiane. Você está? Tô, mulher. Tava aqui doidinha para falar com Coisa você. linda. Abre a câmera para eu te ver. Olha eu aqui, fofa, que saudade. deliciosa. Onde você está, minha flor? Tô na casa da minha mãe ainda. Agora eu vou compartilhar com todo mundo. Ah, gente, tô na casa da minha E onde? Mas onde é a cidade? Onde você está em Salvador? Oi? Canavieiras. Eu só volto para Salvador em janeiro ou fevereiro, mais ou menos. Meu pai tá muito doentinho. Depois eu converso com você, eu preciso marcar com você, mulher. Eu queria comentar as coisas maravilhosas que você está dizendo, queria falar um monte de coisa, mas eu não vou aguentar, porque eu vou querer falar de miudezas de cotidiano. Então, eu vou marcar com você por e-mail, porque a nossa querida porque eu não Suzy, uso WhatsApp, não uso Instagram, não uso Facebook. Mas você me escreve, ou você me liga, porque você tem meu telefone. Vou fazer isso sim. Nem que seja pela telinha. Sim, olha, quero dizer para todo mundo que é uma maravilha poder ouvir você. Obrigada, viu? Obrigada, minha linda. Gente, foi ótimo passar essas 2 horas com vocês e poder falar um pouco sobre isso. Muito bom poder falar sobre esse tema. Para mim é terapêutico. Me ajuda também a enfrentar o dia de amanhã. Eu estou igual a alcoólatra anônima, gente. É um dia de cada vez. O dia de hoje já deu. Então, foi superado. Amanhã a gente continua. É isso. Suzy, muito obrigada mesmo. E como eu disse para vocês no começo, né, assim, a gente também convidou a Suzy, não só porque ela é coordenadora do projeto, de onde o curso também surge, mas também por conta dessa experiência, dessa vasta experiência que ela traz para a gente aqui, né, no que diz respeito a pensar essas questões, né, como ela disse, né, de não só como pessoa que atuou na educação e refletir sobre essas questões, mas também como mãe. Então foi muito bacana, Suzy, você trazer todos esses relatos e trazer todo esse incentivo para que a gente vá para as leituras, né, e vá pensando, né, em possibilidades de reverter isso, de fato construir, né, porque eu acho que você traz uma provocação boa, né, a gente às vezes está querendo construir uma educação antirracista, mas não está indo para lugar nenhum, né, ou está indo para o caminho inverso. Então é muito bacana que você traga esses elementos para a gente. Obrigada mesmo. E aproveitando um pouco, acho que a Suzy falou lá no começo, depois falou assim, né? Assim, eu vi que a gente está com muita gente aqui com vontade, estamos
muitas de nós estamos com vontade de pegar em armas, né? Depois, no final do curso, a gente pode planejar e fazer um planejamento estratégico aí. Estratégico.